Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja contigo e com a tua família. Está no ar a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, culto online via Facebook e YouTube, Desse tempo aí da bandeira preta, temos que ter um cuidado ainda maior e nós que cremos no Senhor, nós acreditamos que o melhor cuidado é orarmos uns pelos outros e depois vigiar, seguindo todos os protocolos dos quais nós aí já bem sabemos como devemos seguir. Então, cuide-se, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, cuide dos seus irmãos e continue orando, que esta certamente é a melhor maneira que nós temos, ou a melhor arma que nós temos para enfrentar todos esses desafios, meus irmãos, que nós estamos enfrentando neste tempo. Então, quero orar contigo e com a tua família. Convido a todos a fecharem os seus olhos e estarem orando comigo. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te damos muitas graças por esse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos ter esta oportunidade de transmitir a tua mensagem e assim celebrar o teu nome. De modo virtual, eu aqui na transmissão e os meus irmãos nas suas casas, ainda assim podemos estar juntos, unidos, ligados pelo Teu Santo Espírito. Te peço de um modo muito especial pela nossa terra, que o Senhor abençoe a todas as autoridades, especialmente, Senhor Deus, cuidando daqueles que cuidam da saúde de todo o nosso povo, e te peço que o Senhor esteja sarando vidas, curando pessoas e nos livrando deste grande mal que é esse coronavírus e esse Covid-19. Colocando, Senhor Deus, nossas famílias, nossos irmãos, os profissionais da saúde e, ó Deus, toda a nossa gente no Teu trono de graça, nós iniciamos este culto pedindo que o Senhor aqui nos abençoe e nos guarde. Em Teu nome, Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem louvando ao Senhor com cânticos. Louvemos ao Senhor. Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a esse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nós vamos exaltar o nome do Senhor com 2 hinos, começando com Ele Exaltado. Louva
Em 2019, uma publicação de uma revista londrina chamada Premier Christianity, ela dizia Desconstruindo a Fé. A publicação falava sobre cristãos que se questionam e abandonam a fé. Tropeçam em algum material cético na internet, são atacados e bombardeados no ambiente de trabalho, na faculdade ou por onde andam, mas desistem da sua fé, da sua caminhada, fraquejam na sua crença e desistem da vida cristã. Na publicação, ele cita o exemplo de Marty Sampson, um dos ministros da Hillsong, e também de Joshua Harris, um pastor que, se você já ouviu falar, deve ter sido pelo livro intitulado Eu Disse Adeus ao Namoro. Muitas pessoas, em períodos de crise, lutas e questionamentos, elas adotam o famoso ditado de Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão do século XIX, em que diz: aquilo que não me mata, me fortalece. Muitos usam esse ditado. O problema é que poucos estão sendo fortalecidos e muitos têm morrido nessa luta, porque lutam pela força do seu próprio braço. Sem preparo, eles entram numa corrida, correm sem a orientação divina, sem firmeza na palavra de Deus, sem construir uma base sólida sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Pensar é necessário, questionar é necessário. A questão é onde você tem lançado as suas dúvidas. Como reage quando não tem as respostas que gostaria? Não teremos todas as respostas. Não é preciso inventar lógicas humanas para tentar impor um sentido às Escrituras naquilo que muitas vezes não compreendemos muito bem ou temos dificuldades de entender. Certa parte do artigo, acho que de 2019, a publicação, diz: a desconstrução do cristianismo evangélico e da religião tóxica é um caminho que muitas pessoas estão trilhando. E realmente isso tem acontecido. Mas porque muitas pessoas vivem uma religiosidade tóxica e nunca chegaram a confiar em Jesus, a conhecer e crer no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O que está sendo desconstruído é algo que não foi edificado sobre a rocha, algo fácil de derrubar. Mas hoje nós vamos olhar para a Bíblia, na carta aos Hebreus, e perceber que tinha algumas pessoas passando por essa situação. Os hebreus, os destinatários da carta, eles estavam prestes a abandonar a sua fé. E talvez você também esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, de questionamentos, de dúvidas e incertezas. Mas como seguir em frente? Qual o segredo para correr bem e chegar com segurança na linha final? É isso que nós veremos. Como resistir? E é sobre isso que o autor fala. Então nós precisamos resistir. Abra sua Bíblia em Hebreus, ou ligue sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. E nós vamos aprender que só vamos completar com alegria a corrida da fé cristã se olharmos para Cristo. Só vamos completar com alegria a corrida da fé cristã se olharmos para Cristo. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte, se você já está com o seu smartphone, com a sua Bíblia aí, ou preste atenção na leitura. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Vamos orar? Senhor Jesus, abençoe esse momento, Pai. Nos ajude a nos concentrarmos na Tua voz, na Tua palavra, a mantermos nossos olhos fixos, Senhor, nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, sermos capacitados a compreender, a sermos confrontados, a sermos confortados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse momento seja para glorificar ao Senhor e edificar a Tua igreja. Abençoe a vida de cada um que está ouvindo aqui e nos ajude a nos mantermos concentrados no Senhor, a não nos distrairmos com tantas coisas que podem tentar tirar a nossa atenção do Senhor. Em nome de Jesus, crendo que o Senhor está nos ouvindo, Pai, pelo Teu Espírito Santo que intercede por nós, é que nós oramos. Amém. Para completar, com alegria,
a corrida da fé cristã, precisamos entender primeiro, olhando aqui para esse texto, que a vida cristã é uma corrida. A vida cristã é uma corrida. Muitas figuras de linguagem são usadas no Novo Testamento, em particular, mais no Novo Testamento, para descrever a caminhada, a corrida da fé cristã. Há a descrição comparada a metáforas militares, metáforas agrícolas, como 2 Timóteo capítulo 2, Efésios 6, o corpo da igreja, o corpo humano e outras metáforas. Mas aqui nós temos a metáfora da corrida, com a qual nós somos os corredores, os atletas. Essa metáfora também é utilizada em 2 Timóteo, em Gálatas e em Filipenses. E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, Paulo diz que corre, mas não sem objetivo. Não é correr por correr, como meu filho Isaac. O Isaac, ele ama correr, ele corre, a gente liga para os avós, ele fica correndo de um lado para o outro da casa, ele vai de um cômodo ao outro correndo, a gente chama ele, ele corre, a gente olha para ele, dá um sorriso, ele corre para brincar. Ele corre porque ele corre. Não há um propósito além da corrida, além da diversão, do lazer, da brincadeira. Ele gosta de correr, desaprendeu a caminhar, só corre. Mas nós temos um propósito na nossa corrida. Paulo diz, eu não corro para lá e para cá, como sem propósito, não dou soco no ar, ele usa essa expressão em 1 Coríntios 9, 26. A implicação é que ele corre porque ele tem um propósito, corre para cumprir a meta que lhe foi proposta. E será que eu e você sabemos qual é a nossa meta? Qual é a proposta da nossa corrida? Quero ler mais um texto com vocês em Filipenses, capítulo 3. Do versículo 12 ao 14, também um escrito de Paulo em Filipenses, 3:12 diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso e que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas me concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui vemos que ele corre com uma meta, receber o prêmio de Deus em Cristo Jesus. E como ele diz em 2 Timóteo 4:7, para ser semelhante a Cristo Jesus. Prêmio esse que nós começamos a desfrutar aqui. A vida cristã é uma corrida. A entrada para essa corrida é o novo nascimento, a salvação pela fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Fora da fé de Cristo Jesus, você nem mesmo está na corrida. Você pode pensar que está na corrida, você pode ser um espectador, pode ser aquela torcida que corre junto com os atletas no início, que depois abandona, mas se você não teve um novo nascimento pela fé na obra de Cristo Jesus, você nem mesmo está na corrida. A corrida é para quem crê em Cristo Jesus. A vida cristã, a vida de quem crê em Cristo Jesus é uma corrida, mas não é uma corrida solitária. Olha o que diz o versículo, voltando ali para Hebreus capítulo 12, no versículo 1 vai dizer que estamos rodeados de grande multidão de testemunha, ou em outras versões, grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem que ele está falando refere-se ao que está no capítulo anterior, até porque se você for ver, o capítulo 12 começa, portanto, ou seja, ninguém começa uma frase assim, ele está concluindo um pensamento. Portanto, por causa disso, por causa do quê? Do que vem antes, no capítulo 11. Capítulo 11, onde ele abre a galeria dos heróis da fé. Vai citar exemplos de homens e mulheres, heróis do Antigo Testamento de fé. Uma fé que mostra o poder de Deus. Uma fé que mostra a sabedoria de Deus. Uma fé que mostra que Deus os abençoou e os sustentou. E nos sustentará também. Essas testemunhas, elas não estão olhando para nós. Não são espectadores nossos. Elas não são testemunhas de nós, da nossa corrida. Elas são testemunhas para nós. São exemplos para nós. O exemplo da sua fé. Esse é o tema que ele vem tratando. Não são as pessoas em si, mas a fé delas em um Deus poderoso que as abençoou porque elas creram. E esse mesmo Deus nos abençoa. Porque como diz Hebreus 13:8, Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje e para todo sempre. Para completar, com alegria, a corrida da fé cristã, precisamos entender que a vida cristã é uma corrida, primeiro. E segundo, precisamos estar leves para correr.
Ainda no versículo 1, observe, ele vai dizer: livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos. Todo peso que nos torna vagarosos e pecado que nos atrapalha. Ele separa duas coisas aqui: todo peso que nos torna vagarosos e o pecado. Esse "e" é uma adição, são duas coisas distintas. Esse "e" aqui não é uma repetição enfática em palavras diferentes. São duas coisas que ele trata. Estão tratando do pecado que nos atrapalha. O pecado aqui não é o pecado externo, não é um sistema pecaminoso, não são os riscos da corrida. Ele está falando do indivíduo, do atleta. John MacArthur certa vez escreveu que o pecado, em sua essência, é sempre descrença ou incredulidade. E observe bem, de uma forma ou de outra, você e eu sempre queremos o que é melhor para nós. De forma honesta, nós queremos o que é melhor para nós. Mas, quando nós pecamos, em nosso íntimo nós estamos sendo incrédulos. Não estamos crendo em Deus. Nós não somos humildes o suficiente para reconhecer que nós não sabemos tudo o que é melhor para nós. Mas Deus nos diz na sua palavra o que é melhor para nós. E quando nós pecamos, é porque nós não fazemos o que Deus quer para nós. No fundo, a gente está dizendo: eu não acredito no que Deus disse, eu sei o que é melhor para mim e por isso eu vou fazer isso. A gente não diz essas palavras, mas é o que o nosso coração está dizendo quando pecamos. Por isso que todo pecado é um ato de incredulidade. Você não crê que o que Deus tem para você é melhor. E é por isso que você peca, você não crê nisso. Por isso que nós pecamos. E isso envolve os nossos pecados de estimação. Pecados que temos e percebemos e pecados que nem percebemos, que tentamos justificar. São os nossos chamados pecados intocáveis, que por sinal é um título de um livro do Jerry Bridges, um livro muito bom que eu recomendo a vocês. Nós falamos sempre em pecados, em grandes pecados: o adultério, fornicação, a mentira, a corrupção. Falamos do assassinato, do roubo. Mas quanto à sua insatisfação? Quanto à minha e à sua insatisfação? Quanto à nossa ingratidão, o nosso orgulho, egoísmo? Quanto ao seu consumismo? Quanto à sua ira? Quanto à sua inveja e à sua língua? Precisamos nos livrar desses pecados e deixar Deus nos tratar. E Ele usa a igreja dele. Ele usa os irmãos para isso também. Agora, o outro elemento, o primeiro elemento que ele fala aqui, de todo peso que nos torna vagarosos, lentos, livrando-nos desse peso. Existem coisas que em si próprias não são erradas ou pecados, mas que nos deixam lentos. É isso que ele está falando aqui, por isso que ele separa. São coisas que não são pecaminosas em si, mas que atrapalham a sua vida. Enfraquecem a minha fé, impedem o meu progresso espiritual. São coisas legítimas, mas em uso impróprio, como hobbies, lazer, esportes, família, a atenção descontrolada que você dá, filhos, habilidades que você tem e gosta de desenvolver e ficar em cima delas, amizades que nós temos, prazeres que nós temos, interesses que nós temos, o emprego que nós temos, muitas coisas legítimas experiências legítimas, interesses legítimos podem se tornar pesos que atrapalham a nossa corrida. Se atrapalha o meu e o teu crescimento espiritual, a nossa intimidade com Deus deve ser posto de lado, deve ser ajustado ou até mesmo abandonado. Um atleta vencedor não escolhe entre o que é bom e o que é mal. Um atleta vencedor, ele escolhe entre o que é muito bom e o que é absolutamente melhor. Se você está na luta entre escolher o que é certo e o que é errado, você está muito distante na corrida. Você está longe. É um começo, mas está longe ainda. Agora, nós temos que amadurecer, crescer, para que nós possamos escolher entre o que é bom e o que é muito bom, para manter o foco e usufruir do melhor que Deus tem para nós nessa vida aqui. E usufruir das bênçãos que Ele vai nos derramar sobre a nossa vida e nos usar para ser bênção na vida de outras pessoas. O nosso progresso na fé cristã vai nos fazer escolher entre o que é bom e o que é melhor. E algumas coisas boas vão ser deixadas para trás, mas porque nós estamos buscando o melhor em Deus. Um último detalhe aqui nesse ponto é que
A palavra peso aqui referida, né, na minha versão, ela tem no seu significado original um sentido de protuberância, um sentido de massa exagerada, de crescimento excessivo. Esse é o significado da palavra peso aqui. Então, um indicador que nos ajuda a mostrar os nossos pesos é se nós temos alguma massa excessiva, coisas que estão ocupando demais o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas atitudes, o que nós temos feito. O que tem tomado o meu tempo? O que tem tomado a minha atenção? Os meus pensamentos. Será que é a política? É a Covid? É a economia? São os meus bens? Os meus investimentos? Meu time de futebol? Meus filhos? O que está te deixando vagaroso, lento, te fazendo sofrer desnecessariamente na corrida da vida cristã? É o seu trabalho? É o seu lazer? Videogame, séries, esportes, filmes, hobbies? Será que é a sua ociosidade? Será que é o seu voluntariado exagerado? Outra vez eu digo, não são coisas em si erradas, mas o seu uso demasiadamente exagerado e impróprio prejudicam a sua corrida. E para completar, com alegria, a corrida da vida cristã, precisamos entender, primeiro, a vida cristã é uma corrida. Segundo, precisamos estar leves para correr. E terceiro, precisamos correr com perseverança. Olha o que diz o versículo 2. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. É o finalzinho do versículo 2. Outro dia eu conversava com um amigo descendente de alemães. Ele disse que uma das características dele é que ele é perseverante. A esposa dele disse que isso tem outro nome, que é teimosia. Mas, afinal de contas, o que é perseverar? Perseverar é o aspecto positivo do insistir. É a característica de alguém que não perde o foco, de alguém que sabe o seu propósito, caminha, luta em busca do seu propósito. E também está ligado a esperar pacientemente. Mas perseverar saiu de moda. Não sei se você já reparou. Perseverar, há algumas gerações atrás, não muito distantes, apenas em menos evidência, perseverar era um valor honroso. Pessoas com tempo de empresas premiavam, ainda premiam com 30, 40, 50 anos de serviços dedicados na empresa. Mas isso tem diminuído o número de pessoas que chegam a esse patamar. As pessoas... Era um valor que as pessoas diziam, não, eu sou cliente desse banco há tantos anos, não vou trocar, mesmo que ela tenha desvantagens naquela instituição e ela tenha uma outra instituição mais vantajosa para ela, com mais privilégios, menos despesas, mas ela está muito tempo naquela instituição. Ela acha que aquilo ela associa um valor, às vezes até é algo que não é tão valoroso assim, mas eu quero dizer que a perseverança era um valor. Perseverar num clube, perseverar numa escolha que você fez. Mas isso tem saído de moda. As pessoas não estão perseverando e trocam de emprego facilmente, trocam de faculdade, trocam de curso, trocam de família, casamentos não duram 1, 2, 3, 5 anos, trocam de igreja, desistem muito facilmente, não perseveram. A perseverança está saindo de moda. Vejam, a mudança em si não é o problema. Tem gente que muda de cidade, não é o primeiro problema, no segundo, mas a questão não é a mudança em si. A questão é que a falta de perseverança mostra que nós não temos propósito além dessas coisas. Talvez se você está mudando tanto as coisas, isso mostra que você não tem um propósito além delas. Por isso que elas são tão vazias em si e descartáveis. Precisamos resistir e perseverar. Não posso desistir na primeira falha minha e nem na dos outros para comigo. Isso, a gente às vezes não consegue alguma coisa, desiste com facilidade. Mas às vezes você erra, você peca, você falha, você comete um erro, você insiste, você não, eu vou conseguir, eu vou perseverar. Mas quando alguém faz algo para você, você não persevera. Eu errei, eu vou tentar de novo, mas fulano errou comigo, eu não vou ficar aqui, eu não aguento mais, eu não canso, eu não aguento, eu não vou ficar exposto a isso, eu vou trocar. Eu vou trocar de igreja, eu vou trocar de escola, eu vou trocar de faculdade, eu vou trocar de emprego. Você facilmente troca, não persevera quando os outros erram para com você 1, 2 vezes. Você não tem paciência.
Você acaba reclamando, não gostei de como esse pastor fala aqui, eu não gostei da opinião dele em um determinado assunto, eu não gostei da opinião do grupo de louvor quanto a essa música, as músicas que cantaram, eu não gostei da opinião da fulano de tal sobre a política, isso está me ofendendo, e você vai trocando, e não para em lugar nenhum. Então você, eu não gosto desse meu trabalho, eu tenho que ir todo dia para o trabalho, eu não gosto de ficar em casa, ter que trabalhar em casa é ruim, não rende, não é a mesma coisa. Calma, para de reclamar, deixa de ser chato, reclamando de tudo. Quando você reclama muito, isso mostra que você não tem um foco. Na verdade, mostra que o seu foco é o seu prazer e o seu conforto. Mas estar com outras pessoas vai gerar em alguns momentos esse desconforto. E nós precisamos perseverar no que Cristo Jesus nos mostrou, a caminhada, a corrida que Ele nos propõe. Precisamos aprender, como Risby diz, que correr com perseverança é como dizer, venha o que vier. Não é fácil, não vai ser simples, mas precisamos, porque é o que nos foi proposto. Então, meu amigo, vá com calma, pondere mais, releve mais, ore mais, tenha paciência. Persevere no foco. Romanos capítulo 5, o versículo 13 e 4 diz: nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver a perseverança. E a perseverança contribui para formar um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança em Cristo Jesus. Tiago 1,13 vai falar que a fé verdadeira produz a perseverança. 2 Pedro 1,16 vai falar que a perseverança produz a piedade. E a piedade é a devoção a Deus, a fidelidade ao Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz nas cartas da igreja de Éfeso e Tiatira que ele reconhece a perseverança da igreja. Ou seja, perseverar não é um ato isolado na vida do cristão. Perseverar faz parte do que é ser cristão, crente em Jesus. Se não for necessário perseverar, não sou cristão. E perseverança vem de tribulação. Sem dificuldades, eu não preciso perseverar. E uma das melhores maneiras de desenvolver a perseverança e permanecer encorajado é conhecer homens e mulheres do Antigo Testamento que nos foram exemplos piedosos, devotos, fiéis ao Senhor, e que a sua fé depositada no Senhor lhes trouxe bênção, perseverança. Precisamos observar na corrida da fé e perseverar. Essas pessoas, Precisamos observar essas pessoas e perseverar. Parar de ser chato, de ser mimimi, com pequenas coisas, com decoração, com estéticas, com formas. Temos que focar na essência. Não estou dizendo que a gente não tem que conversar sobre essas coisas. Elas precisam ser conversadas, alinhadas. Mas às vezes a gente faz tempestades em cima de coisas que são mais simples. Precisamos simplificar isso. Correr com perseverança e com os olhos no foco, que é Cristo Jesus, que é o próximo aspecto que nós vamos tratar aqui. Porque para completar com alegria a corrida da vida cristã, precisamos entender que a vida cristã é uma corrida. Precisamos nos aliviar do peso desnecessário, precisamos correr leves. Precisamos correr com perseverança. E quarto, precisamos fixar nossos olhos em Jesus. Olha o versículo 2, que nos diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Até aí. Os leitores originais aqui da carta de Hebreus, eles estavam tentados a abandonar a fé. Eles estavam desanimados, estavam voltando a práticas do sacerdócio antigo. E a fé em Cristo Jesus sendo abandonada. Estavam voltando todo aquele sistema de sacrifícios, de rituais judaicos. E o autor vem construindo aqui a tese, mostrando para ele que Cristo Jesus é o tabernáculo de Deus, é o sacerdote e o sacrifício perfeito. Eles começaram pela fé olhando para Cristo Jesus, mas agora estavam perdendo o foco, tirando os olhos de Jesus. Quem já correu de maneira competitiva, para valer, sabe que nós não podemos correr olhando para os pés, nem também correr olhando para o céu. Nós precisamos ter um foco. Se a gente correr distraído, a gente vai sair do rumo, perder o foco, tropeçar, cair. Tenta correr olhando para cima. Nós precisamos manter os olhos fixos. Por isso, onde você olha durante a sua corrida é muito importante. Precisamos ter os olhos fixos em Jesus para permanecer nele,
pela fé. E olhar significa confiar. Confiar. Lembra-se do povo no deserto, o povo de Israel na peregrinação, quando saiu do Egito. Certo momento eles estavam ali reclamando, murmurando, reclamando da corrida que lhes foi proposta. E Deus então traz juízo àquele povo. Manda serpentes venenosas para picar e matar aquele povo reclamão, mimizento. Mas Deus também provém uma salvação daquela morte. Ele instrui Moisés para que ele faça uma serpente e coloque no alto de um poste, e todo aquele que olhar para a serpente seria curado, livre daquela morte. E Jesus mostra como isso aponta para ele. Essa é uma ilustração da cura da morte eterna para quem olha e confia em Cristo Jesus. João capítulo 3, Jesus explica isso. E a narrativa do deserto ali está em Números capítulo 21, versículo 4 e 9. Você pode conferir. Jesus explicando que ao olhar para ele pela fé, as pessoas iriam ser salvas, curadas. O texto de Hebreus, aqui no capítulo 12, no versículo 2, ele nos diz que Jesus é o líder, ou em outras versões, ele é o capitão, o autor da salvação. É ele quem cria a nossa fé. O autor da fé, é ele quem cria a nossa fé. E ele é o aperfeiçoador. Ele é aquele que aperfeiçoa, porque a nossa fé ela começa pequena. A gente começa a ter interesse em geral, né? Não é um ato todo transformador, às vezes sim, às vezes não, é um processo. Você começa a ter interesse, a pesquisar, a ouvir, a crer em Jesus, e ele vai aperfeiçoando a sua fé na palavra dele, em quem ele é, porque é ele quem faz isso. A nossa fé precisa ser desenvolvida por Jesus, mas se nós ficarmos olhando para os prazeres do mundo, para as distrações, para a opinião dos outros, se importando com isso, nós vamos perder o foco. E como Pedro, lembra de Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz que quer andar também, Jesus chama ele e ele vai com fé e caminha até Jesus sobre as águas. Mas então ele começa a observar as circunstâncias, a água, o perigo, e começa a tirar os olhos de Jesus. A sua fé diminui e ele começa a afundar. Precisamos manter os olhos fixos em Jesus. Não podemos tirar os olhos da vida de Cristo Jesus. O exemplo de outros cristãos, ele até pode nos ajudar e estimular. Ler biografias é muito bom, é necessário. Mas não é isso que vai nos manter na corrida, pois é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança nele é que nos capacita. E quando eu digo confiar em Jesus, olhar para Jesus é confiar no que ele disse, no que ele fez, é entregar-se a ele, a sua vida a ele, e confiar no que ele diz e fazer o que ele diz para fazer. Cristo não é um exemplo para nós. Ele é quem transforma o nosso coração, tira o coração de pedra e dá um coração de carne para que possamos amar a Deus. Ele é quem faz isso, ele é quem nos capacita pelo seu Espírito a amar a Deus, a perseverar e completar com alegria a corrida. E o versículo 3 nos lembra aqui para considerar, pensar em toda a hostilidade, em tudo que Jesus suportou. A cruz, o sofrimento, a vergonha, a humilhação. Ele é o modelo de perseverança. O foco, porque ele manteve o foco. Ele estava focado, como diz no versículo 2, na alegria que o esperava. Esse era o foco de Jesus. Porque essa alegria que eu esperava seria não só ele ressuscitar, mas possibilitar a nova vida para nós. É isso que ele diz. Para que isso? Por que nós temos que considerar o sofrimento de Jesus? Para que, no final do versículo 3, para que, desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Está desanimado? Está cansado? Olhe para o sofrimento de Jesus, olhe para a cruz, para permanecer. Nós temos a tendência de supervalorizar o nosso sofrimento e diminuir e menosprezar o sofrimento do próximo. E isso nos desanima, nos cansa. Se isso está acontecendo, é porque estamos tirando os olhos de Jesus Cristo. Muitas pessoas se frustram na vida porque elas olham muito para pessoas. Elas olham para homens, olham para o pastor, olham para o líder do louvor, olham para o ministro, olham para o pastor tal famoso na internet, olham para aquele homem da história que fez isso, e isso nos frustra. Olhar para pessoas nos decepciona porque elas são falhas. Não podemos esperar a perfeição de pecadores, porque Deus é perfeito. As pessoas são exemplos para nós, mas o nosso foco deve estar em Jesus Cristo, na sua palavra. Que miserável é a nossa fé se nós dependemos de homens e não de Deus.
precisamos confiar em Jesus. Olhar e contemplar Cristo Jesus. Salmo 34, versículo 5 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar o Senhor Deus, para ser iluminado, receber direção, discernimento do Espírito Santo. Ele nos conduz em como devemos andar pela sua palavra. E Jesus é a palavra de Deus. Com os olhos fixos na palavra, não seremos confundidos. Se você depende de opinião de homens, vai sofrer muito. Se você depende das circunstâncias, vai sofrer muito. Mas em Jesus, você não encontrará decepção quando seus olhos estão na corrida que Ele está lhe propondo. Só Jesus pode te resgatar, dar propósito à sua corrida. Pode firmar teus pés sobre a rocha, para que a sua fé não seja facilmente abalada. A Covid vai te cansar, deve ter te cansado, saturando. A economia pode piorar, a corrupção pode aumentar, a miséria, a morte pode se aproximar de você. Mas em Jesus Cristo nós não seremos decepcionados. E então nós poderemos cantar como o salmista no Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Ele é quem te protege e Ele não cochila. Ele não dorme no ponto. Para completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos entender que a vida cristã é uma corrida. Precisamos entender que precisamos correr leves. Precisamos entender que precisamos correr com perseverança. E precisamos fixar nossos olhos em Jesus. Se você não está desanimado, não está cansado, aleluia, glorifique a Deus. Volta seus olhos para Jesus, mantenha seus olhos em Jesus e corra com alegria, com perseverança, para que você, com os olhos fixos em Jesus, identifique mais pecados para abandonar, mais pesos desnecessários para aumentar a sua intimidade com Jesus, o seu rendimento na corrida, a sua alegria na corrida. Agora, se o desânimo está te pegando, em alguns momentos se sente abatido, enfraquecido, você precisa voltar seus olhos para Jesus Cristo. Atente-se a esse precioso texto de Hebreus. Como é que nós correremos bem essa corrida? Em última análise, tudo depende de como olhamos para Cristo Jesus. Para completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos olhar para Cristo, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E olhando para Jesus, entenderemos a corrida que está proposta diante de nós. E olhando para Jesus, conseguiremos nos aliviar do que nos deixa mais devagar, lentos, pesados. Olhando para Jesus, conseguiremos correr com perseverança, sem mimimi, sem chororô. Olhando para Jesus, a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento será completo com Ele e nele. João capítulo 15, versículo 11 diz, na NVI: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. É Jesus dizendo, para que a minha alegria, aquela pela qual Ele suportou tudo que suportou na cruz, a alegria em que Ele enxergava, para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Mesmo nas dificuldades, podemos resistir firmemente, com perseverança, alegremente, pois a alegria em Cristo Jesus é certa e já está garantida. Aleluia. Podemos confiar nisso. Volte seus olhos para Jesus. Persevere. Não desanime. Conte com o corpo de Cristo para caminhar. Mas olhe para Jesus. Creia. Que Jesus abençoe o seu coração. O Espírito Santo abra o seu entendimento para crer em Cristo Jesus. Um forte abraço.